Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz. É com muito carinho que mais uma vez nós estamos juntinhos aprendendo da palavra de Deus, né? E hoje é o segundo dia, né? A segunda aula da matéria Família Cristã. Eu creio que você tem sido poderosamente abençoado pelo conteúdo que tem chegado, não só dessa matéria, mas das demais matérias. Meu desejo é que graça e paz sejam multiplicados na sua vida através do conhecimento de Jesus Cristo, não é? Então, o conhecimento e o entendimento vem pela busca. Esse é um momento em que você está buscando. Então, com certeza, graça e paz estará se multiplicando em sua vida. Então, nós começamos a aprender ontem, hoje é a segunda aula. Vamos estar agora orando ao nosso Deus e Pai para que Ele venha nos conduzindo nesse tempo e logo após nós estaremos iniciando. Se você pode ir na sua casa, feche seus olhos, vamos falar com Deus. O fechar de olhos é só uma reverência, é para que a gente possa se desconectar do ambiente em que estamos e nos conectarmos com Deus. Inclina o teu coração ao Pai nesse momento, que Ele é o maior interessado em fazer com que a unção de ensino flua em onde você está e você seja poderosamente alcançada pela palavra. Então vamos orar ao nosso Deus e Pai. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu estou aqui, Pai, unida com meus irmãos em fé, sabendo, Senhor, que estamos em Tua presença, no nome de Jesus Cristo, e o Senhor está a nos ouvir agora. Pai, nos concede, através da Tua palavra, entendimento dela, para que a gente possa andar na prática, andar segundo a Tua vontade, andar revelando Jesus Cristo, Pai. Que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Espírito Santo, nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aceitável para andar segundo a vontade. Muito obrigada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelo que vocês estarão fazendo em nossas vidas a partir de agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha, não deixa nada atrapalhar esse momento que nós vamos passar agora estudando, né? Eu sei que você está na sua casa, que as coisas na sua casa estão caminhando, né? E você pode, por um momento, ficar desapercebida, mas não deixa isso roubar o que o Pai quer fazer em tua vida, nas nossas vidas nesse momento, amém? Então, olha, ontem nós iniciamos e foi a primeira aula, né? E eu creio que você foi abençoado, abençoada. Mas eu queria fazer só um pequeno resumo para a gente adentrar no assunto da segunda aula. A gente viu ontem que família é uma ideia de Deus para a humanidade. Deus não só teve a ideia, como também papai criou a família. E Deus, Ele estabeleceu que família seria formada por marido, esposa e filhos. E a gente viu uma questão interessante, que é se os pais quiserem terem filhos, se eles não quiserem, eles não estão pecando. Nós vimos também a definição de casamento, que é uma grandiosa aliança de união entre um homem e uma mulher, nos quais eles se tornam marido e esposa, e essa aliança estabelece para os dois deveres e direitos. Nós vimos isso na página 2, logo no início da matéria. Então, a gente viu que família tem início no casamento. Logo após, nós vimos outro tema, que foi o primeiro casamento da humanidade. Nós vimos que o primeiro casamento, né, foi Deus quem fez, Ele foi o pastor, Ele foi o juiz. E a prova é tanta que nós podemos encontrar esse primeiro casamento em Gênesis 2, do 21 ao 24. Nós vimos também que a ordenança divina ter filhos. Após Deus criar Adão e Eva, né, Deus disse a eles para que frutificassem, para que multiplicassem, para que ele pudesse ter uma família de muitos filhos segundo a sua imagem e semelhança. E vimos também, não é, que é pecado não se casar ou casar e não querer filhos? A gente viu que não é pecado se uma pessoa decide não casar.
E também vimos que não é pecado se uma pessoa decide não querer ter filhos. Aí no capítulo 2 nós já iniciamos vendo algo importante, né? Vimos que iniciou aqui a falar sobre namoro. E eu pedi a você que é casado, que pegasse, agregasse aos seus conhecimentos o que você ia aprender, para que você estivesse ensinando aos seus filhos, parentes, amigos, né? Então, não descartasse o que nós estaremos estudando, né? Ainda hoje também dentro desse assunto namoro e noivado. Então, a gente viu, né, a importância do noivado, mas antes de ter um noivado é necessário que se forme uma amizade, dali ver se a pessoa é qualificada para namorar, né? Primeiro escolhe uma pessoa a qual namore, noiva, né? E se vê que vai dar certo, a pessoa se casa. Se não vê, aí é melhor parar ali no namoro mesmo. E como conhecer sua companheira foi outro ponto que nós vimos ontem, né? Antes de começar o namoro, é necessário, né, na escolha, ter um entendimento de como vai escolher aquela pessoa. E como eu vou escolher? Entendendo como Deus valoriza o casamento e a família. Isso é importantíssimo. Vimos também que é necessário, no segundo ponto, fazer amizade com o pretendente e, como amigo, se conhecer. Faz amizade, se conhece e daí, então, parte para o namoro. Vimos também as qualidades a serem vistas no pretendente ou na pretendente. Vimos que é necessário não ser pecador, uma pecadora, ou seja, uma pessoa ímpia. Vimos também que é necessário ser um filho de Deus, uma filha de Deus, que tem compromisso com a verdade. Vimos também que é necessário ser um bom filho, uma boa filha. Vimos também que é necessário ter afinidade, a atração física um pelo outro e ver se os ideais de ambos se encaixam, se harmonizam. Isso estão dentro das qualidades a serem vistas na pretendente, no pretendente. Aí vimos algumas observações dentro do contexto do que estudamos nas qualidades. E hoje nós estaremos iniciando o estudo da segunda aula a partir de como deve ser o namoro e o noivado cristão. Eu creio que você está super ansioso, super ansiosa para saber como vai ser, né? Então, nós vamos estar aprendendo aqui. Mas eu queria, antes de a gente entrar, chamar a você para um ponto muito importante. Eu creio que você que já casou, vai casar, você vê que o sistema do mundo, ele estabeleceu uma forma de namorar bem diferente daquilo que Deus deseja, né? A gente vê bem que tem certos namoros, e agora eu vou trazer para os cristãos, que Deus não tem aprovado. Deus não alegra o coração de Deus, né? E hoje a gente vê que os namoros estão fora do padrão divino. E isso dentro da igreja. Mas por que estão assim? Você deve se perguntar. E a gente viu no início da matéria que por falta de conhecimento e de entendimento, as pessoas estão sendo levadas cativas pelo sistema, pelos desejos e inclinações sexuais. E isso não é correto. Nós vemos que no mundo hoje, os jovens, quando iniciam um namoro, nós vemos que é com muito beijos, carícias, né? Amassos e toques que a gente sabe que não convém. Não é para existir no namoro cristão. E nós vamos estudar tudo isso bem detalhado. A gente sabe que há uma diferença entre o sistema do mundo e aquele que Deus estabeleceu para os seus filhos. E a gente vai aprender o que Deus estabeleceu, o que Deus deseja. Então a gente vai ver agora o primeiro ponto importante, como se deve ser esse namoro, né? E aí partir para o noivado. Primeiro ponto. Nós vamos ver aqui na apostila agora, acompanha comigo, principalmente com muito diálogo, ou seja, com uma boa comunicação. Afinal, é um período para ambos conhecerem as virtudes, defeitos, gostos e etc. Vê que coisa séria. Como deve ser esse namoro? A gente vê que hoje uma das coisas que não existe muito entre jovens no namoro é a comunicação. Mas o diálogo, a comunicação, ele ocupa um lugar importante no namoro, no noivado e no casamento. E por que isso é importante? Porque a comunicação, o diálogo vai auxiliar você no processo de conhecimento para com a pessoa escolhida. Ele vai lhe dar
condição de você conhecê-lo, de você entender, como está aí na apostila, quais as virtudes que essa pessoa possui, né? Pelo conhecimento, pela conversa, você vai descobrir isso. E você vai ver não só as virtudes, que defeito essa pessoa tem. Ela se comunica, como ela expressa aquilo que ela sente. Isso é importante ver, né? No namoro. E aí talvez você esteja perguntando aqui, e como deve ser essa comunicação, ministra? Porque até então eu só entendo que namoro é para beijar, para abraçar, mas a prioridade é a comunicação. E como é que a gente vai ficar juntos ali namorando, gastando todo o tempo na comunicação? Ei, preste atenção em algo agora. A comunicação, ela é importante sim. E se for necessário, invista um maior tempo na comunicação. Sabe por quê? Porque toda boa comunicação, ela vai sendo aperfeiçoada com o tempo. E ela deve ser aberta e franca. Transparência um para com o outro. Expressando, na verdade, o que verdadeiramente é. E quando existe essa comunicação no namoro, no casamento ou noivado, nenhum dos dois vai sofrer, porque vai conhecer de maneira aberta, franca, transparente, porque houve uma boa comunicação. E isso deve se começar na amizade, né? No namoro, por já se conhecerem, já saberem como expressar o que um outro prioriza, que é a comunicação no namoro, vai ser fácil continuar, né? Porque é importante entender, não trocar o tempo do diálogo pelo beijo, pelo abraço, pelo excesso de amasso. Não deve ser assim. Isso é o povo do mundo. Para que você, quando casar, não saiba nem o nome completo do seu parceiro, da sua companheira. Tem casais que não se conhecem, e por não se conhecer é um absurdo. Quando vai para o casamento, o tempo que era para dialogar, conversar, eles trocam por outras coisas, e quando chega no casamento, muitas vezes entra numa relação porque a menina fica grávida e eles nem sabem quem são. Na verdade, isso não pode acontecer. Então, é preciso que haja muita comunicação. E a comunicação é uma das coisas importantíssimas. Agora, preste atenção em algo que eu vou abrir um parênteses aqui dentro de comunicação. Meninas, cuidado. Cuidado, porque você precisa entender algo importante da comunicação. As meninas principalmente, né, e eu me incluo, a gente fica doidinha quando o rapaz diz eu te amo, né, e a gente pensa que porque ele tá dizendo eu te amo, na verdade, significa aquilo. Tem rapaz que com uma semana, moças, com uma semana diz, ó, eu te amo, e amor não se constrói assim, é um processo, ele já está no nosso coração porque nós temos derramado pelo Espírito Santo, mas a manifestação do amor, ela acontece com o tempo, pelo conhecimento e entendimento. Não é de uma hora para outra, né? O que eu e você, na verdade, precisa entender é que a comunicação, ela vai fazer você conhecer, na verdade, o que tem dentro do coração daquela pessoa. É verdade que ele está dizendo que me ama mesmo? E como eu trouxe para as meninas, né, esse importante ponto aqui, porque na verdade as meninas, né, basta o rapaz dizer eu te amo que elas já começam a sonhar, isso passou na minha vida, mas é necessário que você não dobre a atenção naquilo que sai da boca dele, mas dobra a tua atenção para as atitudes dele. As atitudes dele vão dizer verdadeiramente se realmente ele ama você. Então na comunicação presta bem atenção com isso. Um segundo ponto que eu quero abrir aqui, que é importante a se ver na comunicação, é que às vezes a menina está lá com o rapaz namorando, todos os dois cristãos, e o rapaz gosta mais de abraçar e de beijar do que se comunicar. E aí você diga, eu já reparei isso, aí preste atenção, é melhor você botar um freio nesse rapaz. Ou quem sabe a menina, é melhor colocar um freio e dizer, olha, eu entendo que para começar um bom namoro, permanecer noivado e entrar numa aliança, casamento, é necessário que a gente gaste o nosso tempo, invista o nosso tempo em nos conhecer um ao outro. E nada de beijo e abraço. E você vai perceber algo. Se há uma atitude dessa em relação à pessoa com que você está, isso indica já que esse menino, essa menina não tem compromisso com a palavra. É bom rever isso no namoro mesmo. Ter muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso, viu? Para que você não sofra amanhã, certo? Então, nós vamos ver agora um segundo ponto importante.
que está aí na apostila. Como deve ser o namoro cristão? O namoro cristão ele deve ser com carinhos. E como se expressa carinho no namoro cristão? Eu estou falando namoro cristão. Talvez o que você vai ouvir agora lhe surpreenda, na verdade. Mas isso é o que verdadeiramente deve acontecer entre os filhos de Deus que estão ali num tempo de namoro. A apostila diz com carinhos. E como se expressam os carinhos? Palavras, beijos, abraços. Tá bem, eu entendi. Eu posso beijar, abraçar e falar. Sim, pode. Mas o que vai fazer a diferença é como está aí na sua apostila. Vê só. Com a intenção de expressar amizade e cuidado. Então, o carinho, ele se manifesta por palavras. As palavras que saírem da boca do namorado, da namorada, deve expressar carinho, cuidado para com ela e uma amizade. Passou desta intenção, não é mais carinho. Aí diz aí na apostila, em 2 Coríntios 13:12, que o beijo santo citado neste versículo é o beijo da amizade, o qual também se deve ser dado entre casais de namorados e noivos. Então, como deve ser? Com carinho. Como eu expresso carinho? Palavras, beijos e abraços. Mas a intenção do meu coração deve ser expressar para essa pessoa que eu tenho amizade com ela, que eu tenho cuidado com ela. E se eu for beijá-la, eu tenho que dar um beijo que para Coríntios, nesse texto que nós estamos vendo na apostila, 2 Coríntios 13:12, esse beijo era chamado ósculo santo. E esse beijo não era dado na boca, era um beijo que era dado no rosto, na testa. Então, esse é o tipo de beijo que o casal deve dar no namoro cristão. Aí talvez você diga, misericórdia. Pois é mesmo, o namoro cristão deve ser um período de conhecimento da mente, da alma, da personalidade, e não do corpo. Por isso que agride ouvir essas verdades. Eu mesmo, quando namorei, não foi dentro desse padrão, não. Quando eu estava estudando a apostila, eu disse, meu Deus, eu deveria ter aprendido isso antes, né? Porque é importante. E como eu posso expressar carinho para o meu namorado através do beijo? Não se preocupa, você vai aprender agora. Beijos na face, beijos na testa, beijos nas mãos e um selinho. Até é permitido, mas só. É assim que devem ser os beijos. Esses beijos expressam respeito, amor, cuidado para com ela. Aí talvez você diga, ministra, ele não pode beijar na boca. Não. E por que não pode? Eu vou explicar. É bom evitar. É bom evitar o beijo na boca. E eu vou me aprofundar mais. É bom evitar o beijo de língua. Talvez você esteja se assustando aí, porque se você está namorando desse jeito. Mas olha, luz está chegando ao teu entendimento. Você vai entender por quê. Eu não vou deixar você só com essa informação, eu vou completá-la para que você faça isso de uma forma mais consciente. Né? No namoro é necessário evitar o beijo na boca. Por quê? É errado? Não, não é errado beijar. Não é errado de forma nenhuma. Mas o beijo pode conduzir você e a pessoa que você namora ao pecado. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E o que acontece quando tem um beijo na boca? Por que eu não posso beijar de língua? Eu vou lhe explicar agora. O beijo de língua, ele causa 3 coisas na pessoa. Ele causa sensações, ele causa defraudações e ele causa reações. Vixe, e o que é isso, ministra? Não se preocupa que eu vou estar lhe explicando agora. Sensações. O beijo na boca gera sensações. O que isso significa? Preste atenção, o homem é diferente da mulher. O homem, ele reage ao toque, ele reage ao beijo de uma forma diferente, completamente diferente da menina.
Como é que o homem reage? Veja, se o homem fica excitado apenas no toque, imagina com um beijo de língua. E por que isso? Ele gera sensações, gera sim. Por incrível que pareça, poucas meninas sabem disso e acabam castigando seus namorados nesse momento. O homem, ele reage a uma maneira diferente com um beijo na boca. Isso não quer dizer que a menina não reage, mas o homem, como tem um libido maior, né, ele reage de uma forma diferente. Então, o beijo causa sensações. Mas o beijo também causa defraudação. O que isso significa, ministra? Eu vou explicar. Depois da sensação, vem a defraudação. O que acontece? O que é defraudar? Defraudar é você oferecer algo a outra pessoa e você não poder cumprir. Você beijou na boca. Tá ali aquele beijo demorado. As sensações no corpo dele estão ativas. E você olha para a cara dele e diz, só até aqui. O que você está fazendo com esse rapaz? Você estava defraudando ele. Você fez com que ele chegasse até um lugar que você não pode mais andar a partir dali. Você ofereceu algo, mas você não pode cumprir o que ele pede. E isso é defraudar. Isso é perigoso. Sabe por quê? Quando vocês estão aqui naquele momento, no beijo, né, é normal a produção de hormônios ir acontecendo. Elas vão acontecendo de forma muito rápida. Vocês não estão vendo, vocês não estão sentindo, mas está acontecendo dentro do corpo. Quando se beija na boca, a taxa de hormônio sexual no sangue do casal, ela aumenta bastante, ela cresce bastante. E sim. E sabe qual é o resultado disso? Excitação mútua. O hormônio cresceu, aí vem uma excitação. Porque isso causa através do beijo. Veja a seriedade dos efeitos que um beijo na boca causa. Por isso que a gente viu que o namoro deve ser com carinho, beijinho na testa, beijinho na mão, para que não leve ao pecado. Porque, na verdade, o beijo na boca, ele precede o ato sexual entre um homem e uma mulher casado. Um homem e uma mulher casado, quando eles se beijam, as glândulas endócrinas, elas secretizam dentro do corpo hormônios e levam o casal a produzir, naquele momento, que precede ao ato sexual. E isso é perigoso. Por isso que o beijo na boca, ele deve ser, sim, praticado muito no casamento. Isso é sério, né? Você já experimentou beijar o seu namorado na boca antes? Ou lembra agora de uma oportunidade que você viu, que você teve, aliás, com ele, e que ele ficou numa sensação diferente e você não pôde mais fazer nada? Isso é porque o beijo na boca causa. Então, o beijo na boca defraude o outro. Infelizmente, como também o beijo na boca causa reações essas, né, que é gerada pelas suas ações. Menino, se você está me ouvindo e você está no namoro, rapaz, moça, cuidado com isso. É melhor você trocar as práticas para que você não entristeça o coração de Deus. Outra coisa também que é expressar carinho depois de beijos. Você também tem a oportunidade de expressar seu carinho com abraços. Abraços esses que não podem ser demorados. Tem casais que se abraçam e fica bem, não passa nem vento. E fica ali coladinho, que não dá, né? Infelizmente, esse abraço, corpo no corpo, também estimula sensações. Não é aconselhável para um casal cristão namorar assim. Um dia eu passei e vi um casal namorando, né? Isso eu nunca esqueci. O rapaz estava assim em pé, a moça se virou e ficou de costas para ele, e ele abraçando ela. E infelizmente teve um tempo que não controlava mais o rapaz, ele começou a se mexer, porque ela estava bem coladinha no corpo dele, causando sensações nele. Daqui a pouco ela não podia mais impedir, porque isso ia além, isso causar reações no corpo dele, na pessoa dele para com ela. E isso é bom evitar. Então abraça, mas abraça com um abraço rápido e sem demorar muito. Não precisa colar tempo, não se preocupa, você vai ter tempo suficiente no casamento para beijar, para abraçar, para ficar juntinhos. Entendendo que, olha, se você não souber aproveitar esse tempo no casamento, vai cair, não vai ter tanta graça.
não vai ter tanto desejo, entusiasmo do seu namorado para com você, do seu cônjuge para com você. Então, é assim que a gente deve aprender. Olha, um ponto bem importante. Como deve ser o namoro e o noivado cristão? É mais um ponto que está aí na apostila. Diz assim, sem carícias. Verdade. E o que é carícias? Nós vimos que carinho, ele é revelado por uma intenção do coração para revelar uma amizade, um cuidado para com aquela pessoa, através de palavras, beijos, né? Abraços. E as carícias também revelam a intenção do coração. Vamos ler na apostila. Diz assim, sem carícias. Isto é, beijos, abraços e toques, com a intenção de satisfazer o seu desejo sexual, o libido, e despertar o desejo do outro, onde isso é andar em lascívia ou em sexualidade. Então, pode fazer carinho, mas não pode fazer carícias. Carícias, elas também são expressas nos beijos, nos abraços, toques, com a intenção contrária, a intenção de satisfazer o desejo sexual. Como a Bíblia fala disso? O que a Bíblia diz para os casais que estão namorando, estão se acariciando, estão se tocando, estão se abraçando de forma demorada, estão beijando na boca? A Bíblia diz o seguinte, Jesus usa um ponto aqui, ensinando sobre o adultério, que cabe muito bem o princípio para o namoro. Está aí na sua apostila, Mateus 5, do 27 ao 28, que diz o seguinte, Jesus dizendo, não cometas adultério, Jesus diz, trazendo o ensino. Ele disse, olha, está na lei, não cometa adultério. Isto é um mandamento, mas eu agora vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Veja que Jesus fala acerca do coração, da intenção do coração. Um homem olha para uma mulher, né? E o olhar dele é com uma intenção impura, cometeu adultério. Um rapaz namorando com uma moça, ele olha para ela com intenção impuras, ou ela para ele, e isso, para Jesus, já iniciou um pecado. É perigoso. Quando se abraçarem, beijarem, o outro pode estar frio, sem intenção nenhuma, mas um vai provocar o outro. Aquele que está afogueado vai provocar aquilo no corpo do outro. Então ele diz claramente, olha, eu vou dar um conselho. Se acontecer isso, se o teu olho direito te levar a pecar, arranca ele e lança fora. Veja o que ele disse, é melhor do que queimar no fogo do inferno. Está nesse texto. Ele diz, eu não vou dizer se só apenas o teu olho fizer isso com você, mas também se a tua mão direita te fizer pecar, corta, lança ela longe. Quando ele falava corta, que ele não estava dizendo literalmente arrancar o olho, cortar a mão. Ele estava dizendo, para com essa prática. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, o que a gente pode extrair para hoje, para o namoro cristão, como deve ser o namoro? Olha, se vocês estão se beijando, se tocando, se acariciando, com olhares insinuantes um para o outro, para com essa prática hoje. Muda isso, porque isso não é padrão de namoro cristão. Se tem carícias nessa relação, por quê? Oséias diz, a sensualidade embriaga, ela tira o senso. Deus aqui falando para o povo de Israel, que cabe muito bem para a gente tirar esse princípio que Deus está querendo dizer aqui. Então, é sem carícias. Né? Aí diz na apostila, para completar este versículo de Oséias, é mais claro na versão revista e atualizada de Almeida. Agora me pergunta aí, Jússi, qual a consequência de um casal que está namorando com muita carícia, que já estão ali nas preliminares? Eu tenho para falar para você algumas consequências seríssimas. Jesus aqui falou que é um perigo, que é melhor parar com essa prática, e você vai entender por quê. Porque, olha, a carícia, quando ela é alimentada no namoro, ela mata a espiritualidade do casal. Mata a espiritualidade como? Ela vai tirando do casal, primeiro causa uma condenação, né? Eles já se sentem condenados, porque eles entendem
que aquela prática pode levar ao ato sexual. E o que leva ao ato sexual é pecado também. Então, existe já uma condenação no coração, né? Segunda coisa, faz com que o casal fique cego para os valores verdadeiros e as virtudes que Deus estabeleceu. Então, se não está buscando como deveria, os valores de Deus não vai ter peso. Aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra não vai ter peso, porque eles estão vivendo uma vida intensa. E isso é perigoso. Ele diz também, outra consequência, aliás, que a gente pode ver, é que as carícias, elas vão levar a uma realização de um ato sexual. Se ainda não aconteceu, vai acontecer, porque as carícias vão estimulando os hormônios, eles vão crescendo. Então, outra coisa também importante, pode levar a um casamento errado, a uma escolha errada. Isso é perigoso, porque quando vier o ato sexual, pode vir uma criança. E se você é filho de Deus e é responsável, filha de Deus, você vai ter que assumir isso com o rapaz. Porque a criança não tem nada a ver, ela não pede para vir ao mundo. São as pessoas que colocam ela no mundo. E outro ponto importantíssimo que a gente vê é que esse namoro com carícias acaba justamente o respeito entre o casal. Isso é perigoso. Então, é necessário cortar as carícias e ficar apenas com os carinhos. Amém? Não esquecendo o quê? Menina, o homem, ele reage pelo que vê. E a mulher, ela reage pelos toques. Então, é bom parar com isso. É bom cortar isso. Tome muito cuidado. Não se deixe ser tocado em demasia. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas eu me dou conta, eu sou o cara, eu sou a menina, eu consigo parar. Não, quando eu vejo que está demais, eu digo, pare com isso. Não seja inconsequente. Quem disse que você é tão forte? Se você fosse forte, você não iria à carícia, você ficava no carinho. Então, se chegou esse conhecimento para você hoje, muda a sua estrutura de namorar. Em nome de Jesus, amém? Não fica com raiva de mim, não. É porque a gente está aprendendo com o Senhor, como ter um estilo de vida que glorifica o nome dele, né? Vamos ver na apostila aí outro ponto, como deve ser o namoro. Sem relações sexuais. Bem, se a gente já disse que o namoro não pode ter carícias, imagina relações sexuais, né? Aí vamos entender por que não pode. Pois Deus criou o sexo para ser desfrutado apenas por casais casados. Então, o sexo é para casais casados. Não é para casais solteiros. Não é para namorado nem noivo. O sexo é praticado após o casamento. E aí continua dizendo na apostila. Gálatas mostra a primeira citação bíblica, que é Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 28 e 29. Depois vem, a carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, a parte A. Aí tem uma observação aí do versículo que está em Gálatas, no capítulo 5. Mas antes a gente vai ver esse versículo aí que está expressando algo dentro do que a apostila está querendo mostrar. Por que sem relações sexuais, né? Aqui esse texto de Deuteronômio, nós vemos que é algo muito interessante e o motivo a você estar abrindo depois na sua casa. Isso é um texto muito rico para quem está namorando. Diz assim, está no Velho Testamento, mas ainda serve para hoje o princípio. Diz que mostra a consequência do ato sexual fora do casamento, né? E diz justamente assim, se um homem se encontra com uma moça virgem, sem compromisso de casamento, olha, e a violenta, e eles forem descobertos após o ato, o que acontece? Esse rapaz, ele tem que pagar uma paga. Esse rapaz vai pagar ao pai da moça 50 peças de prata naquela época. E ele vai ter que casar com ela. E uma vez que abusou dela e casou com ela, ele não pode mais repudiar essa moça durante toda a sua vida. Olha como Deus vê. Veja que lei Deus colocou para com o casal que pratica o sexo fora do casamento. O rapaz que fez um ato sexual com uma moça, foram descobertos, o rapaz vai até os pais da moça, paga, faz um pagamento, um dote pela vida daquela moça, ele é obrigado a casar com ela e ela com ele, e eles não podem mais se separar. Eles têm que continuar juntos por toda a sua vida. Olha Deus como vê com seriedade o que significa uma relação sexual fora do casamento.
Isso é muito sério. Eu fiz a besteira por não saber dessas verdades e quando eu casei, eu já tinha uma filha. Eu estava certa, não. Vou dizer a você, graves consequências nós enfrentamos quando nós quebramos os princípios que Deus estabeleceu. E na época eu não conhecia isso aqui, não. Eu resistia a ser crente, eu resistia à palavra. E eu paguei um alto preço por isso. E eu espero em Deus que você acate essa verdade no seu coração e você mude seu comportamento a partir de hoje. Para que você também não colha as consequências dos seus atos deliberados, né? Não colha. Aí também tem Apocalipse, que é outra versão, Gálatas, aliás, no ciclo 19, que está escrita aí na sua apostila. Olha para ela agora e vamos ler o contexto desse versículo que está aí. A explicação diz assim: como aprendemos na matéria obras da carne, neste versículo de Gálatas, a palavra grega traduzida por prostituição se refere a toda relação sexual entre um homem e uma mulher, contrária ao que Deus estabeleceu, onde a fornicação, que é o sexo entre casais solteiros, também se encaixa, como podemos ver claramente. Então, em Gálatas, você aprendeu que uma das obras da carne é a fornicação, está dentro do contexto de prostituição. Aí vê só o que diz em Apocalipse 2, ou 21:8, eu espero que você depois abra esse versículo. Ele diz assim, que a parte que cabe a uma pessoa que anda na fornicação, na prática da prostituição, que é a fornicação antes do casamento, é o lago de fogo. Olha que coisa séria. Que arde, a Bíblia diz que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a condição, é a consequência de quem faz o ato sexual fora do casamento. Quando se tem uma consciência do ato e a pessoa pratica, a Bíblia diz que ela, infelizmente, pode chegar até perder a salvação e ir direto para o inferno. Não cometam isso, não façam isso. Se tem amigos de vocês que cometem isso, ensine isso, aprendam isso de todo o coração e leve essa verdade para outras pessoas. E você, papai e mamãe, que está fazendo o curso, você tem uma filha que vai iniciar nessa fase de namoro ou já está namorando, senta a tua filhinha, lê a apostila com ela, explica o porquê e ajuda essas pessoas a não entrarem nessa prática e colherem, pelos seus atos errados, uma consequência ruim por toda a sua vida. Também eu queria dizer a você. Aí você talvez diga, sexo não é uma ideia de Deus? Sim, sexo é uma ideia de Deus. Mas Deus estabeleceu que o sexo fosse vivido dentro da relação chamada casamento. E não namoro, nem muito menos noivado. Amém? Então, é necessário que se entenda isso. É necessário. Porque, olha, veja, no processo de amadurecimento do corpo da menina e da mente da menina, do corpo do rapaz e da mente do rapaz, que é o amadurecimento físico e mental, existe algo muito importante. Nessa época, os desejos sexuais, eles estão aflorados na adolescência e na juventude. Então, não venha dizer que você tem controle sobre isso. Você está naquele processo em que a frequência dos hormônios são muito maiores. Então, é necessário vigiar. Por quê? Porque ele faz parte desse período da tua vida. Adolescência e juventude é justamente quando se começa a despertar para o namoro, né? É justamente isso. Por essa razão, é importantíssimo que você entenda essa verdade. Perceba a importância de manter a sua pureza sexual, amém? Entenda algo muito importante. Eu vou abrir agora mais uma parêntese dentro disso que a gente está vendo sobre carícias. Sabia que você é responsável pelo seu próprio corpo? Não é seu namorado. Então, não é sua namorada. Se você estabelece um limite dentro da palavra de Deus e diz, não vai ser assim, você vai estar dizendo, Senhor, eu te temo. Eu prefiro, Senhor, obedecer ao Senhor do que realizar os desejos da minha carne. Por que isso? Vou voltar a dizer, você é responsável pelo seu próprio corpo diante de Deus. Diante de Deus, você não vai dizer, o Senhor viu, foi Ele que fez isso comigo. Não. Você é responsável pelo seu corpo. Você tem domínio sobre o seu corpo, sobre sua mente. Então, olha, você pode fazer com que esse desejo carnal prejudique você. Você nasceu de novo? Você é filha de Deus? Deus é o dono do seu corpo, não é mais você. Ixi, onde é que está escrito isso na Bíblia, ministra? Eu vou lhe mostrar.
para que você possa entender muito mais sobre isso. A Bíblia diz que você é a habitação de Deus e que através do teu corpo, Deus, Ele caminha sobre a terra. E está escrito onde? Coríntios. Você pode abrir lá, não está na sua apostila, mas anota essa citação bíblica aí, na sua apostila, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, que diz claramente que o Senhor diz que é o meu corpo, o teu corpo, é santuário do Espírito Santo, e que Ele habita em nós. Já pensasse? O casal ali se acariciando, rolando no amasso, no beijo, e o Espírito Santo lá no meio. A Bíblia diz que Ele arde ciúmes por nós. Isso é correto? De forma alguma. Você foi comprado por um alto preço. Está lá em Coríntios. Por isso que o Senhor diz, freia essa prática. E se não tem essa prática, não permita que ela surja. Você foi comprado com um alto preço. A vida de Jesus Cristo. Você é a habitação do Espírito Santo. E outra coisa importante que eu quero agora, trazer um tino mesmo para a sua mente. Você não é só responsável pelo seu corpo, como também diante de Deus. Você é responsável pelo que você causa no corpo do outro. Então, cuidado. Se você cuida do seu corpo, proteja também o que você causa no corpo do outro. E isso abrange muitas coisas, né? Que é uma defraudação. Menina, quando você anda com uma roupa decotada, com uma roupa colada, você está defraudando os homens que olham para você. Você está defraudando. Porque o homem é atraído pelo que vê. Então vigia, seu corpinho não é para estar à mostra. O seu corpinho é para carregar a presença. É para revelar a presença. Então, conselho, não dá de graça a ninguém o que foi comprado por tão caro. Deus comprou o seu corpo pelo sangue de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo na cruz. Então vamos para as observações aí na apostila, dentro do que já falamos sobre comunicação e sobre também carícias e carinhos. A primeira é, os casais de namorados e noivos precisam entender que devem conhecer os gostos, objetivos e responsabilidades um do outro e deixar para desenvolver o conhecimento de coisas que despertem o desejo sexual, o libido, depois que casarem. Então, ei, jovem, tem tempo para tudo. Vai ter tempo para conhecer, que é o tempo do namoro e do noivado, e vai ter tempo para colocar em prática o que você tanto deseja na relação entre homem e mulher, conhecendo o corpo. Então, tem tempo para tudo. No namoro não é para isso, é para conhecer o gosto, o objetivo, a personalidade daquela pessoa. Ele tem uma personalidade colérica, sanguínea, ele tem uma personalidade melancólica. Qual a personalidade dele? Então, é a hora de conhecer. Para no casamento não dizer, que homem grosso, que homem é esse, passivo. E você não viu isso no namoro? Não, não teve tempo não. Por quê? Porque eu beijava mais do que conhecia, porque eu abraçava mais. Os momentos que a gente estava junto, eu aproveitava só para a gente se curtir. Tá errado esse negócio. O namoro deve ser valorizar o tempo dentro desses conhecimentos, gestos, objetivos, gostos, aliás, objetivos, personalidades e etc. Segunda observação, para que o casal de namorados e também os noivos e casados tenham uma boa comunicação, é necessário que ambos sejam ouvintes atentos e humildes. Ou seja, ouçam um ao outro decididos a analisar as informações, pondo em prática se o que foi dito for certo e discordando sem contendas se o que foi falado não for correto. Aí, mais uma vez, ele traz para a comunicação. Ele diz que é muito importante a boa comunicação. E durante a comunicação é necessário observar algo. A pessoa que eu estou namorando, ele é um ouvinte atento? Ele envolve nas nossas conversas os olhos, ele fica olhando para mim, ou ele fica olhando para o celular? Eu vou falando e ele olhando para o celular, vai, fala, eu estou ouvindo. Ou ele fica prestando atenção na TV? Não, ele é um ouvinte atento? Amém. Ele está no caminho certo da boa comunicação. Além dele ouvir, ele só ouve e ouve com humildade. Isso é importante também. Por que é importante? A Bíblia diz aí nesse texto que está em Tiago, vamos abrir para a gente ler juntos, por gentileza, porque esse é um princípio que se estende, a gente vai também ver esse princípio quando a gente vai falando sobre casamento. Tiago 1,19. O que diz Tiago 1,19? Ele está falando sobre o princípio da boa comunicação. Diz assim, assim, meus queridos irmãos,
tendes estes princípios em mente. Que princípios? Aí ele vai dizer, toda pessoa, toda, deve estar pronta para ouvir. O que é estar pronta para ouvir? É ouvir com o coração, é ouvir com os olhos, é ouvir com interesse. Não ouvir para responder, não ouvir para dizer acaba logo, eu já não aguento mais. Não. É estar pronto para ouvir com o coração, ouvir com os olhos, se envolver no que está sendo ouvido, envolver o coração. Aí ele diz, olha, não é só estar pronto para ouvir. Vê aí na sua Bíblia, diz, mas tardio para falar. Então não é ouvir falando, é ouvir, meditando no que está ouvindo, para depois dar o seu ponto de vista. Tá pronto para falar é saber o que falar. É saber quando falar, não é falar no meio da conversa, atrapalhar a pessoa. Não, vai ouvir a namorada, vai ouvir o namorado, dá um tempo, ouve e pronto para falar é. Pronto, eu lhe ouvi, o meu ponto de vista é esse. Aí você vai reparar se ele vai ser humilde para aceitar o seu ponto de vista, que é o que está aqui na apostila. Pronto para ouvir, na Bíblia diz, tardio para falar. E diz também, tardio para se irar. Isso é muito importante. Eu ouço, eu falo e se envolver os meus sentimentos e eu querer ficar irada, eu devo puxar o freio de mão e com humildade aceitar aquilo que aquela pessoa está dizendo. E com amor dizer a ele, eu não aceito o que você está dizendo. Então isso é a boa comunicação. E ele diz aqui, olha, ouça um ao outro e decida analisar as informações, né? É importante. Se o que ele disse foi importante para você, vai mudar o teu contexto de vida, vai agregar edificação na tua vida, no teu comportamento, na tua personalidade, seja humilde, pega o que ele disse e pratique. Mas se você vê que aquilo atiçou os teus sentimentos e vai surgir uma ira e você vai contender, não faz isso, porque a boa comunicação não envolve contenda, onde há contenda a obra satânica. Então é importante, analisa como o outro se comunica também. Você falou, ele vai falar, vê como ele se comunica. Vê como ele te ouve, isso é muito importante. Para você quando entrar no casamento dizer, quando eu falo com ele não me dá ouvidos, quando eu falo com ele vai embora, me deixa falando só. Isso já acontece no namoro. São coisas que são reveladas no namoro. No casamento isso só aflora, só piora. Então o tempo de ver agora, o tempo de colocar isso, trazer isso para um alinhamento bíblico é no namoro. Tá certo? Então, olha como ele fala, olha como ele escuta você, olha também a forma que ele reage, olha a forma que a menina está reagindo, vai vendo esse comportamento e vai analisando no contexto. Se for necessário corrigir, corrige em amor, se for necessário repreender, repreende em amor. Mas essa é a boa comunicação. A terceira observação é a seguinte, a comunicação do casal deve começar no namoro, nós vimos isso, mas deve permanecer e se desenvolver no casamento. Aí diz Lucas 14, 28 e diz o seguinte, o princípio de fazer o planejamento, mostrado nesse versículo, deve ser praticado também no relacionamento de um casal através da comunicação. O que está em Lucas, que é um princípio que deve ser aplicado? O que diz Lucas no capítulo 14? Diz assim, quem deseja construir uma torre deve primeiro assentar-se e calcular os gastos e avaliar se tem os recursos necessários para terminá-la. Aqui ele diz, olha, vocês estão fazendo um projeto? Vocês devem sentar primeiro, ver quanto vai ficar tudo e se a condição, se o dinheiro der, aí vocês começam a obra para que ela termine. Vamos trazer agora para dentro do namoro. Tá namorando? Vocês conversam, vocês têm uma boa comunicação? A boa comunicação é o momento em que vocês estão planejando. A boa comunicação vai determinar se esse namoro tem futuro ou não. Vai determinar se essa obra vai terminar no noivado, no casamento ou se não vai dar nisso. A boa comunicação é justamente um planejamento que leva vocês a calcularem, a se analisarem, a ver. Ele se comunica bem? Ela sabe se comunicar? Isso como ele é grosso? Se ele não mudar nisso, eu preciso corrigi-lo. Olha, não fale assim. Olha, você não sabe me ouvir. Aí ele também diz, olha, quando você se comunica também, eu vejo que você fala muito áspera. Seja mais meiga, doce.
E você vai com ele ajustando ali, planejando para que termine num casamento saudável, para que termine numa relação frutífera, né? Então, a comunicação, ela é muito importante. Como se comunica é importante também, né? A boa comunicação vai promover para o casal benefícios grandiosos no casamento, né? Uma coisa que eu quero abrir um parênteses, não está na sua apostila, mas vê só. Uma menina, ela conhece um rapaz é tímido. Aí ela fica, eu tô triste com ele. Ele é um menino muito bom, filho de Deus, busca a palavra, bom filho, mas ele é tímido. Preste atenção. Isso não desqualifica esse rapaz de ser um bom pretendente. E por que não? Eu vou explicar. Veja só, você tem que procurar conhecer dele a raiz desse problema, dessa timidez. Muitas vezes esse rapaz nasceu num lar onde ele não foi aceito, ele foi rejeitado. E quem sabe todas as vezes que ele abria a boca, ou ela, pode ser no caso a menina também, né? Estou me referindo a ele, mas pode ser ela também. Então, no lar, quando ela, na família de origem dela, quando ela ia abrir a boca ou ele para dar uma opinião, aí o pai dizia, cala a boca, menino, cala a boca, menina, quando tu fala, abre essa boca, só fala besteira. Aí toda vez que ele ia abrir a boca, o pai, cala a boca, para de chorar. Então, no lar, ele experimentou, na sua vivência, reprimir os seus sentimentos e suas expressões. Então, ele vai desenvolvendo esse lado tímido, medroso. Ele vai tentando se esconder, porque o pai e a mãe diziam, quando tu abre a boca só fala besteira. Aí fica na mente dele uma raiz. Se eu for falar, ela vai achar que é besteira. É porque eu não sei me conversar. Aí a timidez vai tomando conta. Mas isso foi algo que aconteceu na sua origem, na sua família, na infância desse rapaz. E ele vai precisar que você, ou ela vai precisar que você, ao descobrir isso, ajude ele a vencer essa timidez. E a palavra de Deus, conhecida e entendida, vai transformar a forma dessa pessoa se ver. E ela vai começando a abrir a sua boca, vai começando a se libertar desse mal. Então, é importante você entender isso, tá certo? Então, se não há uma comunicação porque ele ou ela é tímida, vá procurar conversar com ele de por que você é tímido. Você ouviu algo errado dos seus pais e você vai ver que essa pessoa vai abrir o coração e esse abuso emocional precisa ser curado. Essa ferida precisa ser sarada, porque essa pessoa tem as qualidades necessárias para namorar, noivar e casar. Isso não é um problema se for sarado no namoro. Amém? Então, vamos para a apostila agora. Embora os dicionários falem que carinho é a mesma coisa que carícia, nós cremos que existe uma diferença entre os dois, como já vimos nessa matéria. A gente viu que a intenção do coração vai determinar se as carícias querem revelar um cuidado, uma amizade, ou se as carícias elas vão vir com uma intenção contrária, só de promover o desejo sexual. Então, o dicionário não diz essa diferença, mas a gente entende que há uma diferença. Outro ponto. É por isso que o casal de namorados e noivos só deve expressar carinho dentro do limite deles. Tá aí na quinta observação. É por causa da queda do homem, cada pessoa tem um nível de desejo sexual, libido diferente da outra. Então, por causa da queda, trouxe esse dano para a vida da pessoa. O libido é diferente. Se o libido é diferente, vê qual é o outro ponto importante. Continuando, é por isso que o casal de namorados e noivos só deve expressar carinho dentro do limite deles. Cada um conhece o seu limite. Passou do limite de carinho, epa, vamos parar. É melhor a gente parar. E esse limite, tá aí na apostila, ele varia de pessoa para pessoa. Para que não aconteça de deixarem os carinhos e passarem as carícias, podendo chegar à fornicação. Então, descobrir o limite, para. Porque esse limite pode levar às carícias. E as carícias podem levar a uma relação sexual. Então, vigia isso. Você é diferente dela e ela é diferente de você. Se existe a diferença, é necessário haver uma vigilância muito maior. Amém? Então, vamos ver na apostila. Sendo assim, é melhor para os casais de namorados e noivos expressarem carinho, mas com palavras, do que com beijos e abraços. Então, se existe um libido diferente e o libido despertado ele vai levar a carícias, então vamos namorar com carinhos. Que carinho eu posso dar? Abraça ela sem demorar muito tempo, beija no rosto, na testa, na mão.
pega na mão dela, fica pertinho, mas evita as carícias que vai promover uma intenção errada. Amém? Então, sexta observação. O casal de namorados e noivos devem evitar locais onde fiquem sozinhos. Isso é muito importante. Sozinhos fisicamente. Pois assim será mais fácil evitar o pecado. O casal de namorado e noivo deve evitar locais onde fiquem sozinhos. Por quê? Porque se ficarem sós, na sala, na varanda, no portão, no muro, pode vir a pecar. Por que isso acontece? Porque estar só é um ambiente propício, onde o inimigo investe na mente dos dois, para que não haja só carinhos, mas haja carícia. O inimigo é o maior interessado em levar ao pecado, porque ele sabe que o pecado causa separação entre você e Deus. O pecado, andar segundo a carne, estabelece morte na vida. Agora, andar segundo o Espírito é vida e paz. Ele não quer que você ande na vida e na paz. Então, você está namorando e está num ambiente onde vocês vão ficar sozinhos, seja qual for o lugar, procure sempre ficar perto de pessoas. Evitem que fiquem sós. Eita, ministra, mas também a gente não é assim não, desequilibrada. Eu sei que vocês não são, mas eu sei que existe um ao redor, existe uma carne, e é melhor evitar. Planeja atividades em que vocês estejam no grupo, com a família, mas evitem ficar só por longos períodos. Evitem isso, é muito sério. Sabe, muitas vezes o casal está ali tentando fazer algo errado, está no portão, está no muro, quem sabe no sofá da própria casa, a mãe e o pai saíram, por não entender essa verdade, saíram o pai e a mãe e vocês ficaram só lá. Aí vocês pensam assim, eita, oportunidade. Mas deixa eu dizer algo a vocês, pode não estar pai e mãe por perto, pode não estar ninguém olhando vocês fisicamente, mas não esquece, espiritualmente, está Deus e o diabo observando. Então isso é muito mais sério do que pessoas. Não é verdade? Se você erra ali, o diabo pega para te acusar. E se for teus pais, vão decepcioná-los. E Deus, imagina Deus. Então, é melhor obedecer a palavra, é melhor seguir as direções de Deus, amém? Então evita lugares sós, procura atividades com pessoas. Hoje, eu vou abrir um parênteses, porque a gente vê tanta carência nesses jovens que despertam tanto esse lado sexual deles. Preste atenção em algo, papai e mamãe que está me ouvindo nessa matéria. A carência afetiva, ela é desenvolvida numa força maior quando na infância a criança, ela não é aceita como deveria, ela não é suprida pelo afeto. Aí esta criança não é suprida pelos afetos do pai, ela vai procurar suprir essas carências no namorado, nas amizades. Essa carência tem uma raiz, e essa raiz é justamente gerada na família. Preste mais atenção, papai e mamãe, nos seus filhos. Diga que ama, abrace, cuide, chama para perto. Eu tenho uma adolescente, eu já tenho uma jovem, e eu sei que é uma fase delicada, e nós não podemos perder espaço, ou dar espaço ao diabo na vida dos nossos filhos. Vamos fazer a nossa parte. E se você é jovem e diz, realmente eu sou muito carente, e aí? Percebe como foi tua infância? Teu pai beijava, abraçava, te dava instruções, tua mãe também. Não existiu isso. Deus quer curar tuas carências. Vai para a palavra que você vai se suprir nele. Mas não deixe tuas carências determinarem como vai ser tua vida no teu namoro. Amém? Então vamos para a apostila. Ô ministro, eu quero namorar. Agora é um ponto importantíssimo. Eu quero namorar. Eu quero estar ali com meu namorado. Namorar é bom. E a senhora já falou que não pode carícias, não pode relações sexuais, pode carinho. Sim, tem que ter comunicação. E o que eu faço para que eu tenha um namoro, uma santidade? O que eu faço para namorar segundo os padrões de Deus? Qual a ajuda que eu tenho? Olha para a apostila que você vai ver agora no capítulo 7, ou na observação 7. Diz assim, existe uma graça. O que é graça? Capacidade. De quem? De Deus. Disponível para os casais cristãos de namorados e noivos. Tomem cuidado para não pecarem na lascívia, nem praticarem sexo antes do casamento. Porque esta graça, essa capacidade, ela se manifesta se eles forem ensinados pelo Espírito Santo.
Aí diz, resultado de terem uma vida consagrada ao Senhor, ou seja, de terem o hábito, o costume de praticar, considerando, atentando e valorizando os princípios de congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, ouvir, orar com o Espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar ao Senhor. E também jejuar. Creio que você em todas as apostilhas tem recebido esses princípios. Esses princípios favorecem também você na área do namoro. O que eu faço para ter um namoro padrão, segundo as Escrituras? O que eu faço para, no namoro, andar em santidade? Qual a ajuda que eu tenho? Então, você tem a ajuda do Espírito Santo quando você decide praticar os princípios. Quando você considera a presença do Espírito Santo, pede a Ele, quando você está na prática dos princípios, para que Ele te instrua, vai vir sobre você uma capacidade. Essa capacidade vai te dar condição de namorar segundo a vontade de Deus. Vai te dar condição de fazer escolhas segundo a vontade de Deus. E no namoro, você vai evitar o pecado, a lascívia, o sexo antes do casamento. E você vai poder fazer isso porque o Espírito Santo vai te dar essa condição, essa capacidade, através do conhecimento e entendimento da verdade. Então, os princípios também é importante para que você possa dominar essa área e ser um menino, uma menina de Deus, que namora segundo os padrões do coração do Pai e não segundo aquele que o mundo dita, a TV dita, o modismo dita. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer o que a Bíblia diz. Aí você precisa do Espírito Santo. Ele já está dentro de você. Você precisa praticar os princípios. É uma decisão. É uma decisão. Busca mais do que você já tem e muda essa área na tua vida em nome de Jesus. E se você já namora segundo os padrões de Deus, agora continua buscando e é só se firmar ainda mais. Que no namoro, no noivado e no casamento você vai ser uma pessoa responsável para cumprir as suas responsabilidades. Outro ponto importante, que talvez você vai ficar até admirada. Diz assim, todo namoro e noivado cristão deve acabar em casamento? Outro ponto importante. Talvez você diga sim, se está namorando e noivou, tem que casar. Não. E por que não? Vamos ver. Pois se vê que não há condições de casar, ou porque a pessoa mudou para você algo que não era, ou porque ela não perseverou na vida consagrada ao Senhor e mudou as atitudes corretas que tinha, então você não deve se casar com ela. O que é que está querendo dizer? Se você viu que o comportamento daquela pessoa que você está namorando mudou, porque ela deixou de ter uma vida consagrada e agora ela se comunica de forma errada. E agora ela está buscando realizar os desejos da carne ali no namoro, carícias, agora não está considerando mais aquilo que aprendeu da verdade. Então é melhor não casar. É melhor não casar. Se houve mudança, é melhor não casar. É melhor parar. É melhor dizer, olha, vamos dar um tempo, vamos procurar buscar mais a palavra de Deus e a gente vai aperfeiçoar mais nossa maturidade para que a gente possa voltar a esse namoro e quem sabe ter um casamento proveitoso. Aí tem pessoas que dizem assim, acabar o namoro, eu não posso não porque eu estou envolvida, eu gosto muito, eu aceito ele ser assim, eu aceito ela ser assim, eu preciso casar com essa pessoa. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não pense que quando você casar essa pessoa vai mudar. Muito pelo contrário. Quando se casa, aí é que as deficiências, elas se tornam mais gritantes no relacionamento. É melhor você ver uma mudança fora do casamento. E se não mudar, não casa. Porque você não muda ninguém. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. É preciso ter a consciência disso. Pessoas têm defeitos e essas pessoas não vão mudar, pelo contrário, elas podem se tornarem pior no casamento. E aí você não vai poder dizer, eu vou separar agora. Não, você vai ter que permanecer com a aliança que você fez diante de Deus com aquela pessoa. Então é melhor reconhecer isso antes no namoro, no noivado, aliás, para que você não entre no casamento e se decepcione ainda mais. E algumas pessoas acreditam assim,
né? Que ela diz, agora e agora? Eu já comprei os móveis, eu já planejei a festa toda, já estamos pagando adiantado, né, a festa do casamento. E acabar, sim, é melhor você ter prejuízo antes do que durante. É melhor você perder algo material do que você, dentro da relação, quem sabe, perder tua vida espiritual, porque você se acumulou de problemas no relacionamento. Então, é melhor acabar antes. Não está dando certo? Acaba. Amém? Eu não estou falando acabar com o casamento. Eu estou dizendo que o namoro, que passou para o noivado, antes de casar, viu que não dá certo? Acaba. E eu vou dizer algumas orientações importantes aqui para você, que não está na apostila, mas eu gostaria que você me ouvisse. Primeiro exemplo. Cuidado, não case porque você prometeu casar a pessoa. Eu prometi casar. Eu gerei essa expectativa nele. E agora? Eu não quero mais casar. Ele mudou, ele não é mais a mesma pessoa. Ele não está indo mais nem à igreja, ele não lê Bíblia. Ei, não entre no casamento porque você gerou uma expectativa. Pelo contrário, chame essa pessoa, converse com ela e diga a ela que os pontos que você viu de mudança. E quem sabe, adie o casamento, puxe para mais um ano e veja se aquela pessoa mudou. Mas não entre nesse casamento porque você gerou uma expectativa. Outra coisa importante. Não, a gente já tem uma intimidade, a gente tem uma vida íntima. E a gente decidiu casar, mas eu aprendi com o Espírito Santo que eu preciso me posicionar e sair do pecado. E o que é que eu faço agora? Se a gente já está preparado, é melhor você obedecer a Deus do que viver preso em uma aliança, que você não vai ser feliz. Volto a dizer, mas houve intimidade, pede perdão a Deus. Diz ao Senhor o ato que você cometeu, que Ele já sabe. Conserta-se com o teu pai. E o teu pai, ele vai te perdoar. Mas aí você vai ter uma chance de fazer uma nova escolha. E não repita os erros que você teve nessa escolha com a próxima escolha que você vai fazer. Se posicione e seja diferente. Mas não deixe que porque tem uma intimidade e você vê que não dá mais, isso continuar e entre num casamento. É melhor você estar só do que você estar com ele e se sentindo só. Outra coisa importantíssima é não case por interesse próprio, por causa do dinheiro, da beleza ou da fama. Se você está ouvindo essas orientações agora e você diz, eita, eu tô para entrar nesse casamento só porque ele tem uma boa condição e eu sei que eu vou sair dessa condição que eu estou vivendo com os meus pais. Não case por esse motivo. Não faça isso. Acabe esse casamento. O casamento é para ser estabelecido, como vimos na aula anterior, baseados em juramentos. Amor. Esse amor deve ser expresso na saúde, na doença, na escassez, na bonança, na alegria ou na tristeza. Se você casa por dinheiro, não tem amor. Tem o amor de Deus. Aí você vai esperar que esse amor de Deus se desenvolva como um amor de amizade, um amor sexual por esse homem. Será que você vai ter estrutura para isso? Então, não case. Vamos para a apostila. Observação. O propósito de namorar e noivar é conhecer uma pessoa para ver se há ou não nela condição de casar com ela. E não para dar lugar às inclinações ou estímulos carnais. Nós falamos isso, né, do decorrer de tudo, né? Propósito do casamento, do tempo de namoro. Não é para dar vazão à carne, mas é uma oportunidade para descobrir com que você vai passar o resto da sua vida. Aí agora um ponto importante. Quando se deve casar? Primeiro ponto. Nós vimos que pode acabar um namoro, um noivado, como namorar, pode acabar antes do casamento. Agora a gente vai ver quando se deve casar. Primeiro, quando os dois têm um bom entendimento do que é casamento segundo a vontade de Deus. Quando os dois, não é um só. Aí eu namoro com um rapaz que não é crente, ele não conhece a Bíblia. Então não continua namorando e não entra num casamento. Esse é o conselho que eu te dou. Porque um dos pontos importantes para casar é você e ele ter um entendimento do que é casamento segundo Deus, não o sistema do mundo. Porque você está namorando com uma pessoa que tem um conceito errado sobre casamento. Mas você está aprendendo o que é verdadeiramente uma aliança gloriosa para Deus. Então, quando deve casar? Quando os dois têm o entendimento.
Não tem um entendimento ainda, então não casa, vai buscar um entendimento, porque vocês vão precisar dele durante o relacionamento. Ter esse entendimento é saber que casamento é um presente de Deus para a vida dos dois. Os dois têm que entender isso. Os dois precisam estar alicerçados, segundo as direções de Deus, para o casamento. Os dois. Volto a repetir. Entendeu? Os dois. Segundo ponto. Quando devo casar? Quando os dois têm consciência das responsabilidades de cada um. Ah, eu já sei o que é casamento, mas eu ainda não tenho consciência das minhas responsabilidades. Então vai aprender, junto com ele, quais são essas responsabilidades. Os dois devem ter essa consciência. Por quê? Os cuidados diários que vão ter que ser expressos com amor incondicional. É necessário ter essa consciência para que o amor flua diante das responsabilidades. Que elas são incondicionais, não depende do outro para fluir. É necessário conhecê-las. Primeiro eu tenho uma consciência de quais são elas. Qual é a minha relação que eu tenho, ou o que eu devo fazer para que minha relação sobreviva. Vai ser necessário que eu ame o meu marido incondicionalmente. Essa é a consciência. E quais são as responsabilidades? Nós vamos aprender quando estivermos falando para casais. Os dois vão ter que ter intimidade com Deus, com a palavra, para aprender as responsabilidades. E os dois, ambos, procurar praticá-la, independente do parceiro, que se ele faz ou se ele não faz a parte dele. Por isso que a aliança é uma responsabilidade muito séria. Deve aprender juntos, deve ter um entendimento junto, deve ter uma consciência das responsabilidades juntos. E ainda que um não faça, o outro é obrigado a fazer. Porque é um dever. Terceiro ponto, quando devo casar? Quando já se tem uma estrutura, uma base emocional, para ambos conseguir cumprir muito de suas responsabilidades no casamento e se suportarem no amor de Deus. Aí diz, resultado de estarem sendo ensinados pelo Espírito Santo, por estarem na prática dos princípios e do amadurecimento psicológico natural, que vem com o tempo, onde na maioria das vezes as pessoas muito jovens não têm essa estrutura. Alguns estudiosos dizem que o cérebro humano se desenvolve até os 20 anos. Então, não casa antes de 20. Amém? Deixa você amadurecer. O amadurecimento vai ser necessário. Que amadurecimento? É ter uma base emocional, todos dois, que vai favorecer o cumprimento das responsabilidades do casamento. E quando vier essas responsabilidades, para que vocês possam cumprir, a base emocional que vocês vão ter vai dar suporte para suportar o outro em amor. Mas isso só é possível se os dois, como está na apostila, estiverem sendo discípulos. E o Espírito Santo vai estar ali quando vocês estiverem praticando os princípios. Ele vai estar ensinando a vocês como deve ser. Qual a base emocional que vocês precisam ter para entrar no casamento e suportar um ao outro. Eu queria abrir só um parênteses dentro disso. Preste atenção, a palavra de Deus livra o cristão da imaturidade. A imaturidade é afetiva, que é justamente a parte do amor. A palavra de Deus livra o cristão disso. Aí talvez você diga, Jússi, quando eu sei que eu vou ter essa base emocional, essa maturidade para casar e suportar o meu marido diante das nossas responsabilidades e diferenças. Sabe quando é? Quando você sabe que o amor é construído dia após dia. O amor constrói essa relação dia após dia. Quando você decide lutar para corrigir os seus defeitos e não tentar corrigir o do outro, faz a sua parte. Isso é uma base emocional. Eu sei onde eu estou errando. Eu reconheço os meus erros. Eu vou até ele pedir perdão porque eu estou errando nisso. E quando for necessário eu vou pedir perdão e eu vou ser humilde para reconhecer os meus erros. Isso é uma base emocional. Eu vou evitar atritos. Eu vou manifestar afeto e carinho. Isso é maturidade. Então, se tem essa base emocional, se o amor está ali construindo, você vai lutar para corrigir os seus defeitos. Eu não estou falando de deficiências, você vai dominar
Aí você reconhece onde está errando naquela relação. E quando você erra, você vai lá e diz, me perdoa, por favor. Aí você tenta se corrigir, evita atritos com a pessoa, você evita estar lançando em cara a deficiência dele, está tratando com afeição e carinho. Isso é maturidade. Isso é a base que está sendo falada aqui, nesse terceiro ponto. Quando eu devo me casar. E quando eu sei que eu estou sendo imatura, ministra? Quando você é egoísta. O imaturo, ele sempre oferece desculpas em meio às suas... seus defeitos. Ele está sempre argumentando ali. Ele está sempre dando uma desculpa esfarrapada para o seu comportamento infantil. Ele não assume os seus erros. Ele não aceita ajuda, nem ser corrigido. Isso é imaturidade. Tem dificuldade para pedir perdão, isso é imaturidade. Não é um bom negócio casar com uma pessoa que ainda não tem essa base emocional. E uma das principais características da imaturidade é a dificuldade de assumir as responsabilidades dos próprios atos. Isso é imaturidade. Então é bom rever isso. Então o que fazer se eu descubro que eu ainda sou imaturo? Não consegui essa base emocional ainda? Você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia, você conhece a prática dos princípios, então mergulha nisso. Mergulha na palavra, vai entender, conhecer, para que você possa dominar os desejos carnais e manifestar o amor de Deus a essa pessoa que você escolheu casar. Quando você estiver nessa base, quando você estiver já tendo um equilíbrio, uma base emocional, aí você está pronto para casar, pronta para casar. Amém? Então, outro ponto importante, quando se tem certa estrutura ou base financeira. Veja que aqui a apostila está dizendo quando se tem uma certa estrutura. Tem certa estrutura e não total estrutura. Tem pessoas que dizem, eu só vou casar quando eu estiver bem. Aí namoram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, porque ela entendeu que ela só pode casar quando ela estiver totalmente bem nessa área. E a verdade não é essa. Uma das coisas que a gente precisa entender é que, enquanto é na área financeira, os dois vão se unir para que eles possam ter essa base juntos. Eles vão precisar, no namoro e no noivado, construir essa estrutura financeira. E aí, aos poucos, eles vão edificando ali a sua relação, o seu casamento, construindo a sua casa, quem sabe, comprando seu apartamento, quem sabe, comprando os móveis, ou quem sabe já conseguiram dinheiro até para pagar o aluguel, já tem a sobra para isso. Então, tem essa estrutura, busca, ou casa, aliás. Uma coisa importante que eu vou falar aqui, que essa busca pela estabilidade tem levado os cristãos a mudar demais, a mudar o conceito de casamento e suas atitudes em relação a ele. Veja, tem jovens que pensam assim, e ele age desequilibradamente como o mundo, porque ele diz assim, eu confio que eu vou conseguir, ele bota total confiança nele, e esquece, é filho de Deus, e o Senhor diz, busca primeiro o reino, depois a sua justiça, que as demais coisas vão acontecendo na tua vida. Aí ele pensa que ele tem que construir essa base, é ele, e não Deus através dele. Então é o Espírito Santo e o casal, levando o casal a ter essa estrutura financeira. Não é a pessoa só, os dois só, é os dois e o Espírito Santo. Amém? Não é com a força do braço dele e dela, é com a sabedoria de Deus que eles vão fazer com que essa área ela tenha essa estrutura. Outra coisa, tem também levado os relacionamentos a demorarem. 8 anos, 9, 10. E vocês não vão casar não? A gente está se estruturando financeiramente. Meu Deus, isso também não é correto, né? Essa estabilidade, ela é justamente, é o fato, essa certa estabilidade, ela é construir juntos os ideais nessa área. Não é ele só, nem ele, nem ela só. Então, pensa nisso. Estrutura emocional e estrutura financeira. Observação. Nenhum casamento deve ser realizado por motivos errados, somente por causa de sexo ou porque querer sair da casa dos pais. Mas, vamos ver aqui, mas sim motivado em cumprir a vontade de Deus no casamento. Olha, um ponto importantíssimo.
O casamento, ele deve ser realizado pelas motivações, não deve ser realizado pelas motivações erradas, de forma alguma. Ah, porque a gente está praticando sexo e a gente vai ter que casar para sair do pecado. Não, não faça isso. Não é isso que deve ser feito. Ah, eu vou casar porque eu quero sair da casa dos meus pais. Essa motivação não é errada. A motivação certa para entrar num compromisso, numa aliança, casamento, é os dois entenderem. Nós vamos entrar nessa aliança porque a gente vai querer cumprir a vontade de Deus no casamento também. Existe um propósito de estarem juntos, formando essa aliança, né? A motivação não pode ser errada, porque ela vai prejudicar a sua vida durante toda a sua vida. Vai trazer problemas, né? Então, tem pessoas que têm uma visão distorcida disso, realmente casa com a motivação errada, né? Tem outras que já casam não é mais nem por sexo, nem para sair da casa dos pais, é porque tem uma insegurança, são pessoas inseguras. Aí ela vai descobrindo que o seu companheiro, a pessoa que ela escolheu para namorar e noivar, ela passa segurança. Aí diz: tu vai casar? Já vou, mulher, ele me passa tanta segurança, ela me passa tanta segurança. Ei, a nossa segurança não está nas pessoas, a nossa segurança tem que estar depositada em Deus. É muito bom o seu companheiro, a sua companheira passar essa segurança, mas ele não é o propósito do casamento isso. O propósito é cumprir o que Deus pede para essa relação. Outro ponto também que precisa ser prestada atenção é a necessidade de ser suprida emocionalmente. Falei há algum tempo da carência afetiva. Se encaixa que eu vou casar, porque eu vou buscar nele uma atenção que meu pai e minha mãe não deu. Errado isso. Outro erro também, eu vou casar porque eu sei que ele é um cara que tem grana, ela é uma menina que tem grana, a família é boa, estruturada, é bem vista na sociedade, e eu vou casar porque eu sei que eu vou estar casando correto. Tá errado isso. Tudo tá errado isso. A motivação é cumprir a vontade de Deus. Como também que diz, eu vou casar para fugir do âmbito da minha família, como a gente viu isso, né? Também não é, estou apaixonada, vou casar. Paixão não sustenta casamento, paixão acaba. O que vai sustentar casamento é o amor de Deus. Amém? Não, eu vou casar porque ele atende às minhas necessidades. Ei, para com isso. Vai ter momentos que ele não vai poder fazer. Ele não é Deus. Ele tem defeitos, ele tem falha. Eu vou casar porque a gente tem uma química. Ei, a química não vai sustentar o casamento. A idade vai vir, o tempo vai vir e você vai ver que esse desejo sexual ele vai começando a mudar na relação. Então não são essas coisas, amém? A motivação tem que ser correta, que é fazer a vontade de Deus. Segunda atitude ideal é se casar com certa base emocional e financeira, foi como nós já vimos, mas sabemos que em alguns casos não é possível acontecer. Quando um dos dois sofre muito em casa, perdeu os pais, nós precisamos entender que cada caso é um caso. Então, eu vou casar porque os pais do meu noivo morreram e ele agora precisa ter uma companheira, tá certo? Os pais dele morreu. O que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer uma análise, está na hora de casar, como vamos casar, vamos preparar nosso casamento, se está marcado para 2 anos, vamos trazer para 1 ano, vamos ver como a gente faz, porque eu quero colocar você, eu quero estar com você e formar uma família com você. Então, se for necessário, casa, para o rapaz sair da casa e vir morar, mas porque os pais faleceram. Tem um motivo, uma causa, mas os dois já têm base emocional e financeira para fazer isso. E outro ponto para encerrar a aula de hoje é que eu queria dizer a você que para você ter a motivação correta, você não pode dizer que vai casar, como se casar por quê? Não, eu vou casar, mas meus pais não querem. Olha, se papai e mamãe não aprovam o rapaz, você não pode casar, porque tem uma importância a bênção dos pais no casamento. Então, busca conversar com seus pais para que você case satisfazendo o coração de todos, em nome de Jesus. Então, nós acabamos aqui a segunda aula e eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado, abençoada.